E a temporada da Camagu Culture está oficialmente aberta. Está tudo verde, está tudo a crescer lindamente, está tudo a correr bem e algumas coisas também menos bem. E vou partilhar tudo contigo agora aqui neste vídeo de hoje, por isso bora lá falar de tudo isto, bora lá falar deste trigo que está aqui crescendo na Camagu Culture, das favas, das brássicas que vão aqui aparecer, de outras leguminosas também, do que é que está a correr mal, do que é que correu bem, do que é que nós arranjamos aqui, do que é que nós arranjamos. Bora lá ver de tudo isto, certo, malta? Olá, malta daqui da vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje quero partilhar contigo, já para começar, este trigo. Porque tudo o que nós vemos aqui é trigo aqui a crescer. E deixa-me partilhar contigo aqui algumas coisas curiosas sobre este trigo. A primeira é que nós cobrimos toda esta Camagu Culture com matéria orgânica. E antes de a cobrirmos com matéria orgânica, semeámos todo o trigo. Por isso, basicamente o trigo ficou enterrado em cerca de 3 a 4 dedos de matéria orgânica que nós usamos para aqui. Qual foi a matéria orgânica que usamos aqui? Canas trituradas. Canas trituradas foi a matéria orgânica que nós usamos para aqui, que está a funcionar super bem. E como tu podes ver por todo este verde, as sementes de trigo não têm qualquer problema a furar por matéria orgânica. No geral, as gramíneas são super boas a furar por matéria orgânica. O milho, por exemplo, também é super bom, pelo menos de acordo com as experiências que tenho feito. O milho fura a matéria orgânica super bem e são dados interessantes para se ter. E aqui não é exceção. O trigo está a furar super bem a matéria orgânica, brutal. Por isso essa é a coisa super boa aqui do trigo, está a crescer super bem, super lindamente. Cada dia que passa esta cama está mais verde, o que é incrível. No entanto, algumas coisas também não correram tão bem, ainda que mantenha esta experiência num sucesso, mantenha esta produção de trigo um sucesso ainda. Uma das coisas que não correu tão bem, e deixa-me dar-te aqui algum contexto, este lado aqui da cama, deste lado aqui, está virado mais a sul, mais a este, por isso para aquele lado ali é sul, para este lado aqui é este, onde nasce o sol, o que é fixe, e o que significa que esta parte de lá da cama tem mais exposição solar e tu consegues ver a diferença porque esta parte está muito mais verdinha do que esta aqui, se reparares, porque esta aqui apanha muito menos sol, tem muito menos exposição solar, logo a germinação é mais lenta. Já a outra parte lá, a germinação é mais rápida, pois tem mais sol, as temperaturas são melhores, essas coisas todas. Por isso é fixe. Mas outra coisa que também nós podemos ver aqui é que nesta parte onde a germinação é mais lenta, nesta parte onde existe menos sol e tudo isso, existe uma grande quantidade de sementes que são arrancadas e comidas. Acredito que sejam ratos que façam isso, mas uma grande quantidade de sementes já foi aqui arrancada e comida. Deixa-me ver aqui um bom exemplo para vos mostrar. Aqui, por exemplo, nesta parte aqui, consegues ver aqui todas estas sementes já estão aqui no cimo. As sementes estavam enterradas, lembras-te? Enterradas naquela matéria orgânica e já estavam a começar a germinar, vês aqui o verde, e foram desenterradas e foram roídas, foram comidas. E tens aqui toda esta aqui parte, e por aqui, por toda esta cama aqui deste lado, e deste lado aqui, toda esta parte aqui, foram desenterradas aqui imensas sementes e comidas. Por isso essa é uma parte menos positiva, não? Menos positiva. Ainda assim, continua um sucesso, porque as quantidades de sementes que estão aqui e as quantidades de sementes que ainda estão a germinar continuam e vão manter todo este solo verde e cheio de plantas, o que é o que nós queremos aqui. Essa é a primeira função deste trigo, é cobrir todo este solo, porque um dos erros que nós tivemos aqui com esta Camagu Culture foi isso mesmo, foi não termos o solo, esta Camagu Culture sempre com plantas, sempre com plantas a cobrir todo este solo. E como isso não tínhamos isso, tivemos aqui um problema que foi a erosão. E a erosão é simplesmente um sintoma de que algo não está bem, e o que não estava bem aqui foi que não tínhamos aqui plantas suficientes a cobrir este solo. E essa erosão foi causada por melros, por isso lá está. A culpa não foi dos melros, a culpa foi minha, que não tinha plantas sempre a cobrir este solo, e agora nós vamos mudar isso. O que é que nós fizemos aqui? Tivemos que refazer um pouco esta Camagu Culture, que o que nós fizemos basicamente foi voltar a colocar aqui matéria orgânica, porque os melros trouxeram toda esta terra cá para baixo, a madeira que já está aqui no meio, porque se não sabes o que é uma Camagu Culture, vou deixar um link na descrição sobre um vídeo que fiz sobre isso, mas é basicamente um canteiro, uma cama, onde o seu centro é madeira, e por isso está aqui muita madeira enterrada aqui ao longo de todos estes metros de canteiro por aqui.
Por isso, essa foi algo que nós fizemos, foi isso mesmo, foi voltar a colocar toda a terra que estava nos caminhos que os melros trouxeram para aqui, colocá-la aqui em cima, tapar tudo com matéria orgânica outra vez e semear esta porra toda, por isso está tudo coberto com plantas que estão agora a germinar, como vês, e está a ficar incrível. Outras coisas sobre isto, colocámos aqui também favas que vão começar agora aqui a brotar. Estas aqui que ficaram mais ao cimo nós conseguimos vê-las aqui, mas há outras que por aí já se vê a germinar ali umas ou outras, aqui também se vê. Colocámos para aqui também algumas gramíneas gramíneas, não foi gramíneas, foi algumas brássicas, assim é que é. As gramíneas, temos aqui o trigo, mas colocámos aqui algumas brássicas que por aí já havia algumas a germinar, mas aqui agora nem consigo ver aqui nenhumas. Mas estão para aí algures. Colocámos também aqui umas outras leguminosas que são trepadoras, ou trepadeiras, que não sei bem o nome daquilo já, mas também está para aí e vai ser fixe, pois podem trepar depois o trigo e fixar também algum azoto em consociação com as tais bactérias do tipo Rhizobium, que são elas que fixam azoto aqui no solo, juntamente com essas plantas leguminosas. Mas pronto, isso é tudo um tema para outro vídeo. Mas aqui o que eu te queria partilhar é mesmo isto. A época desta Camogo Culture está aberta. Dos principais erros que nós cometemos aqui nesta Camogo Culture foi não ter aqui o solo sempre coberto com plantas. Esse foi o erro número 1 que nós cometemos aqui. O erro número 1 foi esse. Mas ainda assim deixa-me dar-te mais algumas dicas quanto camas, o cultures e quanto erros que nós colocamos, que nós tivemos aqui. Um outro erro que nós também fizemos aqui foi não ter coberto a madeira com terra suficiente. Houve em certas partes que nós não cobrimos a terra com pelo menos 15 cm. Essa seria a altura que eu te recomendaria, era 15 cm, pelo menos com base nas experiências que nós fizemos aqui. Temos esta Camogo Culture que é elevada, mas ali em cima temos outras que estão tipo ao nível do chão, por isso cavámos um buraco e colocámos para lá a madeira e depois cobrimos essa madeira com terra. E nos sítios onde cobrimos com pouca terra, não está a correr tão bem ainda, porque lembra-te, uma Camogo Culture é um investimento a longo prazo, não é a cena que vais ter os melhores resultados logo instantâneos, não. É conforme os anos vão passando, a Camogo Culture vai ficar melhor, por isso lembra-te disso, é importante te lembrares disso, que isto é um investimento a longo prazo, por isso por vezes até pode nem ser a cena ideal para ti, por vezes pode ser, ou então até podes simplesmente querer experimentar, que foi o meu caso aqui. Experimentámos com esta cama gigante aqui primeiro e cometemos esses tais erros onde não tínhamos as plantas aqui sempre aqui a cobrir todo este sol, foi o primeiro erro. E o outro erro também foi a tal espessura de terra que por vezes não era a mais ideal, não era tão boa assim, porque quanto mais espessura de terra tiveres também, por exemplo, acima de 15 cm, é fixe. Mas se calhar também chega a certo ponto que também já não é tão fixe. Mas aí tem que se fazer mais experiências ou procura por malta que já tenha feito essas experiências na net. Existe muita malta a fazer estas camas. Outra coisa que eu te posso dizer, uma terceira coisa sobre estas camas do Culture, o que pode ser? É isso. Eu acho que a melhor cena para tu tirares daqui destas camas do Google Cultures é que isto é um investimento a longo prazo, porque a madeira que tu enterraste aqui, já sei uma outra dica importante sobre a cena da madeira, mas a madeira que tu enterraste aqui, ela vai levar algum tempo a decompor-se, para se comportar com a tal esponja, para tirarmos os maiores benefícios desta cama do Culture, que um deles é não teres que regar tanto. Não quer dizer que não regues de todo, porque depende do clima, depende do sítio onde tu estiveres instalado, depende de muitos fatores, mas em certos sítios pode acontecer que não precisas de regar tanto ou nada. E depois, se escolheres as plantas certas para aqui, nem precisas de regar, por exemplo. Se tiveres as plantas certas que já se aguentem com esses tipos de climas e esses tipos de situações. Mas sobre essa parte da madeira, uma das cenas interessantes é que ao instalares uma cama Culture num sítio mais seco, rega a cama como se fosse um outro canteiro qualquer. Rega nos primeiros anos, no primeiro ano, no segundo ano também talvez. Rega, porque se não regares, por exemplo, no verão, as coisas vão começar a secar e depois cada gota que lá cair, a madeira vai absorver essa gota também e as tuas plantas não vão ter assim tanto quanto beber, porque a madeira está a absorver toda essa água para se decompor, porque os fungos estão a começar também a querer decompor essa madeira e depois tens ali uma coisa que não é tão boa e podes não ter os melhores resultados aí. Por isso, experimenta isso. Rega nos primeiros anos para garantires que existe umidade suficiente aqui no solo, para garantires que os fungos podem começar a fazer o seu trabalho, a decompor toda esta madeira para que ela depois se comporte como uma esponja para dar
água e nutrientes às plantas que tu aqui metes. Por isso essa é uma dica super importante quanto a fazer camas Ugu Culture em Portugal, mais precisamente na parte mais sul de Portugal, quando fazes estes tipos de camas. Por isso, espero que tenham gostado deste vídeo, malta. Aqui isto vai tudo continuar aqui a crescer. Eu vou continuar a fazer updates para vos ir mostrando o decorrer aqui destas produções aqui espetaculares. Estou mesmo a gostar de ver isto aqui. E visita-nos em possíveissoluções.com. Lá vais poder receber muito mais coisas do que os vídeos que estou aqui a falar. Visita também a nossa Escola das Soluções. Escola das Soluções, assim é que é. Podes aprender lá N coisas. Temos lá um curso agora para aprenderes como teres menos ervas daninhas. Também existe uma aula grátis que tu podes assistir agora mesmo, que são os 3 passos para teres menos ervas daninhas. São coisas super simples, trabalhando com sistemas naturais para termos aquilo que nós queremos. Por isso é super simples. Vais já aprender esses 3 passos, são incríveis. E é isto, malta. Experimentem coisas, criem, mantenham esse solo coberto com plantas, sempre plantas com força para aí, não tenham medo. E não tenham medo de errar também. Nós cometemos aqui N erros, mas se não fossem esses erros, nós não saberíamos, como resolvê-los, por exemplo. Por isso é sempre fixe passarmos por essas borradas, e temos feito muitas por aqui. Malta, não tenha medo disso. Torne-se uma solução. Siga a fazer coisas e até ao próximo vídeo. Até amanhã. Obrigado por estar aí.